é a relação do Flávio com o governo Trump. É uma relação complicada também, né? O Trump não é um cabo eleitoral para ele automático, né? O Trump toma as decisões dentro da sua própria agenda e não necessariamente alinhado com a agenda eleitoral do Brasil ou do Flávio. Então, isso é um fator de problemas que o Lula está sabendo explorar bem também. Enfim, então é uma campanha, a briga com a Michelle, né? Quer dizer, você tem o próprio seio familiar ali, com um problema que a gente também já falou bastante. Se não bastasse tudo isso, outra coisa já foi falada também, a última da lista, que é a dificuldade de fazer gestão de crise, que aí chega no nosso assunto atual. A campanha do Flávio é uma campanha que teve que lidar, principalmente nos últimos 2, 3 meses, com uma quantidade enorme de crises, e a resposta tem sido sempre muito ruim, muito amadora, muito reativa. Ele tem mostrado uma incapacidade de lidar com crise, o que é um problema em si, né? Porque uma das coisas que as pessoas querem ver no seu líder, no seu político, é a capacidade que ele tem de gerenciar crises, que as crises acontecem, as crises vão vir, né? E a gente quer saber como vai lidar nas nossas relações pessoais. Isso acontece. Às vezes você trabalha numa empresa, a empresa passa por uma dificuldade, você quer que seu chefe lidere, né? Você quer que você sinta que a empresa pode estar passando por um mau momento, mas o seu chefe tem uma visão que vai... É o Steve Jobs em 97 voltando para a Apple, né? Quer dizer, você quer olhar para o sujeito e falar, ok, nós estamos num problema, mas nós vamos sair desse problema. A gente tem um líder que vai tirar a gente desse problema. E não tem nada disso, tá? Então, esse é vamos dizer, o guarda-chuva geral em relação à campanha do Flávio, o que se reflete nas pesquisas. A Quest, por exemplo, ela quebra por aqueles grupos que é direita não bolsonarista, independente, direita bolsonarista e tal, e a corrosão de intenção de voto no Flávio, por exemplo, na chamada direita bolsonarista e nos independentes, é um negócio enorme, de 2, 3 meses para cá. Na direita não bolsonarista, direita não bolsonarista. Na direita ele perdeu voto também entre bolsonaristas, mas não tanto. Mas perdeu um pouco. E vamos lembrar que isso é autodeclaração. Então, o sujeito ele tem que se dizer bolsonarista. A Quest apresenta na entrevista aquelas opções e pergunta para o sujeito como ele se define, como se ele se autodeclara. E o sujeito, para dizer, se declarar bolsonarista e tirar o pé do acelerador em relação ao Flávio é muito grave, é muito sério. E isso aconteceu. Tudo bem, saiu de 97% para 91%, 92%. Eu não vou saber o número da cabeça, mas houve uma perda. Mas na chamada direita não bolsonarista, é um tsunami e nenhum adversário pegou esses votos. Você não vê o crescimento do Caiado, você não vê o crescimento do Zema, você não vê o crescimento do Renan Santos, você não vê, neste momento, 17 de julho, você não vê ainda refletido nas principais pesquisas, na média geral das pesquisas, você não vê as candidaturas alternativas de direita recebendo essa herança, esse eleitor órfão. Então, é uma rejeição ao Flávio mesmo, né? Porque o sujeito, mesmo sem saber para onde vai, ele já está abandonando o Flávio, mesmo sem saber para onde ele vai. Então, nós temos um problema que não é da nossa cabeça, não é subjetivo. Os números estão mostrando isso de uma maneira muito clara. E o que aconteceu nessa live de ontem é mais um sintoma disso, né? A maneira que o bolsonarismo e a campanha do Flávio está mostrando de como eles lidam com a crise é uma maneira muito reativa e muito amadora. Entendeu? Essa coisa de que você vai... Primeiro, claro, tem o ridículo de você achar que alguém que está passando por um momento de violência vai ficar conversando num call center virtual com... Você que está me ouvindo, você que entra em contato com o seu plano de saúde ou com a sua provedora de TV a cabo, ou... Enfim, se você fala com
inteligência artificial, eu tenho certeza que você fica irritado. Eu fico, entendeu? É muito irritante você ficar conversando. Ainda, a inteligência artificial ela é maravilhosa, mas ela ainda tem que melhorar muito ali no call center. Então, se você numa situação normal de consumo, você já fica irritado, você imagina numa situação de violência. Não faz sentido. Vou dar internet de graça para todo mundo. Bom, isso automaticamente, eu não quero ser injusto, mas isso vai me lembrar o escândalo da Prefeitura de São Paulo com a Karina lá do Dark Horse, onde muito do dinheiro que a ONG dela ganhou foi com a promessa de botar internet grátis em São Paulo e recebeu um caminhão de dinheiro sem ter experiência prévia, não instalou, acho que nem metade do que estava previsto, enfim. Então, mesmo que haja uma promessa de internet grátis, também pode ser uma porta aberta para corrupção, tem uma série de coisas que podem ser discutidas. Eu tenho, claro, 1000 restrições a qualquer coisa que seja de iniciativa do Estado e tal. Acho que sempre vai acabar em burocracia, corrupção, ineficiência, enfim. Ainda mais num negócio desse tamanho. Num país como o Brasil, com a quantidade de gente que tem, vamos dar internet para todo mundo, vamos dar celular para todo mundo. A chance disso virar promessa, mentira, corrupção, ineficiência, se acontecer, né? Se acontecer, é enorme. E eu acho que as pessoas sabem disso. O eleitor de direita sabe disso. Então, assim, é tudo muito improvisado. E eu acho que, para mim, para quem está assistindo, fica muito mais claro outra coisa. Por que eu espero não estar errando o nome, é Daniela Marques o nome dela? Daniela Marques. Isso. Por que ela já não é o Paulo Guedes? Por que ela já não é anunciada como a futura ministra da Economia, da Fazenda? Por que ela já não é ou a vice da chapa? Entendeu? Você vê a resistência. Ela é um nome qualificado, é um nome que tem história, uma pessoa inteligente, que sabe falar, que tem ideias, que gerenciou uma crise dificílima do Pedro Guimarães, como foi muito bem lembrado, né? do Silvio Almeida, do Bolsonaro. Enfim, teve que lidar com uma crise muito difícil. Então por que ela já... Entendeu? Teve um problema com a Michelle, no dia seguinte chama a Daniela e diz que ela é a vice, diz que ela é o Paulo Guedes. Entendeu? Por quê? Por que bota ela de papagaio de pirata numa live do lado e não anuncia já alguma coisa para ela? Entendeu? Então você vê que a dificuldade de tomar decisão. Nós estamos em 17 de julho. A eleição é em menos de 3 meses. Entendeu? A convenção é semana que vem. Então, assim, esses movimentos... A convenção é sábado que vem. Então, o meu ponto, só para não me estender demais, como sempre, mas o meu ponto essas coisas mais importantes, esses que eu chamo de movimentos tectônicos políticos da campanha, elas merecem respostas muito firmes, muito claras e que não deixem dúvida para quem está assistindo. Gestão de crise é assim. Quando você está no meio de uma crise, falando de alguém que já trabalhou profissionalmente com isso, o que você tem que devolver para a pessoa que sofreu, que está com estresse, que está com prejuízo, que está com problema numa crise, é algo assim 10 vezes maior do que o dano sofrido ou percebido por aquela pessoa. E o que você vê na campanha, no máximo, a maior concessão é você pegar um quadro da qualidade da Daniela Marques, pegar uma pessoa, um quadro da qualidade da Daniela Marques e botar para ficar ali fazendo figuração ao lado da live e não já sair e não usar essa como uma oportunidade para eventualmente dizer, tá aqui meu Paulo Guedes, tá aqui meu... E estaria hoje todo mundo falando disso, uma pauta positiva. Estaria todo mundo discutindo como ela seria, por exemplo, como o novo posto Ipiranga. Então, por que esse freio de mão puxado com ela? Por que isso não está sendo anunciado? Eu acho que isso remonta todo esse quadro de uma campanha caótica, de uma campanha com muita dificuldade para tomar decisão, uma campanha que não sabe e não diz a que veio, e uma campanha que continuou com problemas gravíssimos com as mulheres. A gente tem uma apuração, que é uma apuração da Julia Keck, com pessoas próximas, enfim, né, de que isso é estratégico mesmo, né? Eles decidiram que eles não vão para
tentar liderar, não vão tentar ganhar no primeiro turno, não vão tentar liderar o primeiro turno. O plano é puxa para o bolsonarismo, aposta no bolsonarismo puro sangue. Isso é tipo Serra Fileiras. Sim. Circula as carroças, naquela coisa assim, porque os Apaches estão chegando. E isso seria voto suficiente para impulsionar na direção do segundo turno. E estando no segundo turno, você aposta naquilo que o Maurício Moura chama de antipetismo de chegada. Aquela turma que não necessariamente quer Flávio Bolsonaro, mas... não, é contra o Lula, então vamos lá. A estratégia nesse momento seria essa. Eu às vezes olho, sabe, Flávia, e tenho dúvida de que exista uma estratégia. E a impressão que eu tenho um pouco é uma coisa de vamos jogando coisas na parede e cada dia a coisa que cola é uma coisa diferente, né? E vamos tentando e vamos improvisando. Eu aposto que o Flávio ainda não sabe quem é a candidata a vice. Estou partindo do princípio de que vai ser uma mulher. E se isso que você está falando procede, eu quero aproveitar a última semana que a gente pode falar de Copa do Mundo. E assim, isso me lembra o técnico alemão da Inglaterra. Quer dizer, você vai e faz um gol na Argentina aos 10 do segundo tempo e recua e fica esperando, tomando bola. Vai tomar 2 gols, entendeu? Quer dizer, nessa altura do campeonato, você ficar com o time todo recuado, tomando bola na área, e para ver se o jogo termina... a gente sabe como termina. Ainda mais quando tem o Messi do outro lado, né? Ainda mais quando tem o Lula do outro lado. Tipo, eu não sei se você sabe, Alexandre, o Lula sabe ganhar a eleição. Pois é. Nesse século ele não perdeu uma. É um troço bem impressionante. Eu acho que ele teria perdido 18, tá? Se ele tivesse concorrido. Eu acho que ele teria perdido. Mas meio que não importa, porque ele não concorreu. Mas eu acho que é um cenário possível. Enfim, o Lula sabe ganhar a eleição. E bem ou mal, com todas as críticas à comunicação do governo que a gente fez ao longo desses últimos 3 anos e tudo mais, cara, eles estão fazendo tudo certo. É impressionante. O time está arrumado. E mesmo assim estão brigando. Dentro do PT, sempre. Sempre, é da natureza, né? O escorpião não nega, e aí eu poderia estar usando, só estou citando a fábula, tá? O escorpião não nega a sua natureza. Quando eu for montar em cima do sapo para atravessar o rio, vai dar uma ferroada de qualquer jeito. O PT terá brigas internas, é da natureza do partido. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida da série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.